Antes de mais, uma palavra de saudação a todos os atores do sistema de justiça cabo-verdiano, magistrados judiciais e do Ministério Público, oficiais de justiça, membros dos órgãos de investigação criminal, advogados e demais servidores da justiça espalhados por todas as ilhas do país. Nesta saudação vão também o apreço e o reconhecimento da República pela função e o papel essencial que os servidores da Justiça têm desempenhado no seu desenvolvimento, e um apelo veemente para que tenham sempre as vossas funções como serviço ao cidadão e à República, que continuem a aprimorar o desempenho de todo o sistema e a assegurar a confiança da sociedade. A cerimónia de abertura do ano judiciário é, por excelência, o momento em que os diferentes atores judiciários analisam a justiça, avaliam o caminho percorrido e refletem sobre as perspectivas e os desafios presentes e futuros. É com satisfação que, enquanto Presidente da República, com a responsabilidade de promover e garantir o regular funcionamento das instituições, incluindo os tribunais, tenho a oportunidade de, pelo segundo ano consecutivo, após o interregno causado pela pandemia, refletir com Vossas Excelências sobre a justiça. Uma reflexão na linha da profunda atenção que sempre dei às questões da justiça, às suas disfunções e à necessidade de as resolver. Uma reflexão que também pretende corresponder às interpelações da sociedade, na busca de melhor e mais célere justiça, mas que se quer serena, lúcida, objetiva e, acima de tudo, desapaixonada. A justiça não deixa espaço para nos perdermos em crispações conjunturais, com remoques e recriminações inúteis, arremessados por um e para todos os lados, os quais em nada contribuem para aquele que deve ser o objetivo de todos nós, uma justiça célere e equitativa, pilar estrutural e estruturante do desenvolvimento sustentável, da qualidade de vida dos cidadãos e da coesão social. Começo assim por afirmar claramente que a justiça cabo-verdiana tem evoluído positivamente ao longo das quase 5 décadas do país, e aproveito para saudar o funcionamento em pleno do Supremo Tribunal de Justiça e a posse do seu novo presidente, enfatizando a necessidade de cumprimento cabal da missão que a Constituição atribui a este órgão de soberania. A coerência e a qualidade do sistema judicial dependem em muito do contributo que o Supremo Tribunal de Justiça pode prestar enquanto órgão superior dos tribunais judiciais, administrativos, fiscais, aduaneiros e do Tribunal Militar de Instância, exercendo em sede de recurso um verdadeiro controlo da qualidade técnica, do rigor jurídico e da ética e integridade das decisões. Com efeito, existe sempre a possibilidade de recurso para um Tribunal Superior, imperativo constitucional que assegura a concreta e verdadeira independência do Poder Judiciário e, paralelamente, o controle desse poder. Os tribunais estão inseridos numa hierarquia, os juízes têm de respeitar a hierarquia judicial e submeter-se às decisões dos tribunais superiores. O papel que, por força dos seus efeitos, no mínimo persuasivos, a jurisprudência cabo-verdiana pode desempenhar na sua evolução e no progresso da administração da justiça, e certamente
dos juristas que a acompanham e aprofundam. A sua publicação e divulgação sistemática por todos os meios abrem também caminho para um melhor conhecimento do direito, permitem aos particulares defender-se de decisões contraditórias em matéria de direito e garantem uma maior previsibilidade decisória quando, não obstante as minudências de cada caso concreto, as decisões visam assegurar a mesma aplicação e interpretação da norma jurídica. Os tribunais existem para esta coisa tão simples, tão complexa e tão indispensável que é fazer justiça. Obviamente que errar é humano, mas o nosso sistema tem garantias de que as melhores decisões são tomadas no final. A justiça deve sempre prevalecer. Cabo Verde tem um nível muito elevado de defesa dos direitos fundamentais e tem uma boa Constituição. E disso é exemplo o recurso de amparo, que permite ao cidadão recorrer diretamente para o Tribunal Constitucional em defesa dos seus direitos. Necessário é cumprir e tornar realidade as promessas da Constituição da República. É para isso que todos nós, e não apenas os tribunais, devemos trabalhar respeitando as balizas para a ação de cada poder do Estado estabelecidas na Constituição. Se no cômputo geral temos de reconhecer o caminho positivo trilhado pela nossa justiça, o inventário do caminho percorrido não pode distrair-nos do longo caminho que falta percorrer. Por isso, não podemos, não queremos e não devemos permitir retrocessos. As expectativas da sociedade cabo-verdiana cresceram, correspondem ao desenvolvimento sociocultural do país e vão ao encontro do que é expectável de uma justiça do século XXI. Querem e merecem os cabo-verdianos uma justiça célere, equitativa e eficaz que reforce a confiança nas instituições judiciárias. Confiança que é abalada se a justiça é lenta e opaca ou se tem no seu seio desempenhos individuais que, mesmo não constituindo a regra, colocam o setor no seu todo na primeira linha da mediatização e da censura social. É patente que a justiça está no cerne das preocupações da sociedade cabo-verdiana e por várias razões. A morosidade, a par da natureza e características de alguns processos e da notoriedade dos seus intervenientes, tem feito notícias da comunicação social e posts continuados nas redes sociais. A administração e a aplicação da justiça continuam demasiado morosas. Morosidade que afeta em muitos casos o progresso económico e social do país e, sobretudo, a própria percepção da justiça pelos cidadãos, sem esquecer que a qualidade e o grau de eficiência não são ainda homogéneos em todos os tribunais e nos diversos tipos de litígios, cujo número e complexidade aumentam contínua e sistematicamente. Com efeito, a juridificação das relações sociais é uma das consequências do desenvolvimento, com o consequente aumento da procura de soluções em sede judicial, o que nos coloca o desafio ingente de investir na diminuição da conflitualidade social, melhorando os índices de coesão social e da cidadania, mas também perante a necessidade de judicialização de litígios e conflitos que podem ser resolvidos através de outros instrumentos já disponíveis e que devem ser potenciados. Num pequeno parêntese,
importa apelar à reflexão serena sobre a crescente judicialização da política e da própria vida pública e da politização do judiciário a que assistimos no país. Não será um problema apenas de Cabo Verde. O direito tem, de forma expressa ou latente, fortes relações com a política e devemos ser capazes de ler nas entrelinhas dessas relações que intervêm na estruturação e institucionalização do sistema político constitucional. Os diagnósticos do setor da justiça estão feitos. Reformas e investimentos foram levados a cabo. É inegável que sucessivos governos tentaram corresponder às necessidades do setor, com mais e melhores infraestruturas, reformas processuais e outras, sem esquecer a revisão constitucional que, por unanimidade, conferiu ao setor a sua administração e gestão. No entanto, temos de reconhecer que persistem disfunções, algumas reveladas pela implementação prática das sucessivas reformas, que devem ser resolvidas. É necessária uma reflexão séria e isenta sobre os resultados das reformas legislativas dos últimos anos, que se baseie em dados objetivos e que não seja inquinada, quer por aparentes crispações corporativas, quer por qualquer inaceitável teimosia política. A inquietação e as preocupações que a Justiça tem suscitado nos últimos meses à generalidade dos cidadãos obrigam a ponderar em que medida o sistema pode e deve ser aperfeiçoado e expõem a importância e a prioridade que tem de lhe ser concedida nas políticas e nos orçamentos, sob pena de se esbater a indispensável coesão social e ficar em risco o desenvolvimento seguro e sustentável que todos desejamos. No entanto, também temos de reconhecer que os recursos não são ilimitados e se a incompletude das reformas ou a não resolução das disfunções constitui inequívoca responsabilidade do poder político, os desempenhos devem também merecer reflexão. A administração da Justiça dispõe hoje de um acréscimo de infraestruturas, meios humanos e de tecnologias informacionais que têm de ser otimizadas. Para isso, torna-se indispensável que o setor se abra e absorva com determinação metodologias de organização e de execução de trabalho adequadas, sem as quais o referido aumento de meios que lhe foram atribuídos será absolutamente inócuo. A Justiça não é uma ilha. Tal como noutros setores do país, é necessário continuar a desenvolver uma cultura de rigor, ética e responsabilidade que passa pela formação profissional e pela sua permanente atualização, pela otimização do aproveitamento de meios escassos e pela aprendizagem e aplicação das novas técnicas de trabalho e de comunicação, pelos rácios de produtividade e pela avaliação de desempenho, sem esquecer a autoavaliação indispensável à evolução e qualidade de qualquer profissional. As várias e doutas intervenções que houveram lugar neste ato apontaram constrangimentos e caminhos, problemas e soluções, frisaram que precisamos de melhorias concretas e palpáveis na administração e aplicação da Justiça, de melhorar o seu funcionamento e melhorar a sua imagem junto da sociedade, das empresas e dos cidadãos. Permitam-me enfatizar, eventualmente repetir, em jeito de desafio, alguns pontos que me parecem prioritários para corresponder às justas e legítimas expectativas da sociedade cabo-verdiana. Urge operacionalizar o sistema de informatização da Justiça, ultrapassando com firmeza e determinação os constrangimentos na utilização generalizada de um instrumento que visa permitir uma melhor gestão dos métodos de trabalho, dos recursos humanos e da própria gestão processual.
Sistemas de informação demandam acompanhamento permanente e atualização sistemática, bem como formação dos utilizadores, mostrando-se fundamental a continuidade e o reforço do investimento como recurso a ferramentas eletrónicas renovadas, potenciando o seu uso. Também, com caráter de urgência, se afigura a criação das condições necessárias ao funcionamento normal do Serviço de Inspeção Judicial, para avaliação adequada do desempenho dos magistrados e dos tribunais, sem esquecer as questões disciplinares, permitindo que se estabeleça uma ação dinâmica dos Conselhos Superiores nesta dimensão incontornável para o bom funcionamento do sistema de justiça, de que dependem, em apreciável medida, a qualidade, a transparência e a ética e, consequentemente, o asseguramento dos direitos e deveres dos cidadãos e empresas. É premente maior e melhor comunicação. Todos sabemos que o tempo da decisão judicial dificilmente se compatibiliza com as exigências de uma comunicação protagonizada pelas redes sociais em tempo real. Mas isso não pode servir de pretexto para que se mantenha a opacidade do fenómeno judiciário, tanto mais que a publicidade, custe a quem custar, é uma forma insubstituível de controle da qualidade pela sociedade, de controle da justiça pela sociedade. A explicação sobre os fundamentos e o conteúdo de uma decisão judicial e a eventual confrontação de opiniões sobre a mesma contribui para que ela possa revelar-se à generalidade dos cidadãos de forma inteligível e transparente. Explicação que em nada perturba a independência dos tribunais, pois é um dado adquirido que o respeito pelas decisões judiciais se esgota com o seu escrupuloso e pontual cumprimento. E neste ponto também me parece importante destacar a necessidade de uma comunicação pedagógica por parte dos tribunais, tendo em atenção as idiosincrasias da nossa sociedade, a par da necessidade de reforçar no sistema de educação aspectos relacionados com a Constituição, as leis, o papel e a independência dos tribunais, as garantias de defesa e os instrumentos e mecanismos que asseguram o acesso ao direito aos cidadãos. A nossa sociedade está ávida desse conhecimento, pois é o conhecimento e a informação que permitem uma cidadania efetiva e a plenitude do exercício dos direitos. Em síntese, devemos refletir serenamente sobre a instituição de vias de relação e comunicação entre os tribunais e a sociedade, para que o diálogo sobre os processos que, inelutavelmente, se tornaram tema de informação e de redes sociais, não fique à mercê de comentários de quem, com ou sem interesse próprio ou direto, não tem ou omite por conveniência os conhecimentos e a informação necessários para compreender todas as dimensões de uma decisão judicial ou os mecanismos e instrumentos jurídicos envolvidos. Importa ainda sublinhar que se cabe aos profissionais da informação e ao próprio cidadão um papel insubstituível no escrutínio da administração da justiça, exige-se a todos que esse escrutínio não seja feito à custa do bem mais essencial que todos nós temos, a honra e a reputação. Constituem valores constitucionais e preservá-las também é do interesse público. Não termino sem lembrar às entidades competentes que continua a ser prioritário o combate aos fenómenos criminais especialmente graves, integrados quer nos tráficos ilícitos, quer na criminalidade económico-financeira, nomeadamente branqueamento de capitais e corrupção, quer ainda na criminalidade violenta e organizada, e bem assim que nesse combate a recuperação de ativos é essencial. Devemos assegurar que os criminosos não retiram qualquer vantagem económica da sua atividade criminosa.
E para isso é fundamental que se reforce e se consolida a indispensável cooperação entre órgãos e serviços que concorram para aspectos preventivos e repressivos no combate ao crime organizado e ao branqueamento de capitais. Se a ação penal é exclusiva do Ministério Público, o qual deve ser dotado dos meios necessários para desenvolver com firmeza e determinação a sua ação, é preciso lembrar que a eficácia da prevenção, investigação e repressão da criminalidade organizada depende da cooperação institucional, articulação e integração entre o judiciário, as forças e os serviços de segurança, as alfândegas, a inspeção tributária, bem como a supervisão de bancos e de outras instituições financeiras. De facto, o desenvolvimento e a implementação de políticas e atividades de combate à droga, crime organizado e redução de riscos impõem, pela sua transversalidade e complexidade, coordenação, quer na definição de políticas, quer no plano operacional, bem como direção estratégica e liderança a nível político, que impulsione e coordene o processo de implementação de medidas, facilitando a ligação entre todos os setores. Certamente houve e haverá momentos menos conseguidos, momentos em que, por algum motivo, se deveria ter feito diferente ou melhor. O que não pode existir é recuo no cumprimento da missão que constitucionalmente cabe à Justiça ou no serviço que presta ao cidadão. A abertura do ano judicial é um momento privilegiado para conferir visibilidade à questão da justiça, interpelar os responsáveis, identificar constrangimentos e sugerir vias de solução. Mas a solenidade e o palco singular que propicia só fazem sentido se transformados em ação por uma justiça pronta e eficaz. Foi esse o meu compromisso com os cidadãos eleitores quando da minha candidatura à presidência da República. É esse, por isso, o meu desiderato para todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas. Estarei atento aos sinais de inquietação e aos caminhos de progresso para agir, se necessário, estritamente no quadro constitucional. Faço votos para que no ano judicial agora solenemente iniciado, as necessidades da sociedade, dos cidadãos e das empresas sejam respondidas de forma mais séria e eficaz, contribuindo assim para a permanente consolidação da democracia e do Estado de Direito democrático. Muito obrigado pela vossa atenção.